Gritos e Sussurros é um filme dilacerante, angustiante. Se você assistiu Gritos e Sussurros e você sentiu prazer, você caracterizaria como prazer, como uma experiência prazerosa, agradável, eu acho que tem alguma coisa errada. Gritos e Sussurros, pra mim, é daqueles filmes que me faz querer desviar o olhar, que não é o mesmo que dizer que o filme não é bom, né? Pelo contrário. Além de ser um dos filmes mais angustiantes, mais dolorosos, o mais doloroso do Bergman, é um filme que trata um dos temas muito caros ao cinema do Bergman, mas também ao cinema moderno de maneira geral, que é o tema da incomunicabilidade, e eleva para uma potência maior, mais elevada do que em outros filmes, como por exemplo Cenas de um Casamento ou Sonata de Outono, onde o Bergman também vai abordar essa questão da incomunicabilidade, da dificuldade dos relacionamentos, não só relacionamentos conjugais, mas relacionamentos interpessoais. É como se no Bergman cada pessoa, cada subjetividade fosse uma ilha isolada, fosse um universo à parte. E a ocasião na qual há um encontro entre dois universos é algo raríssimo e extremamente breve. Se há uma regra, essa regra é o caos, não é a ordem. E se a gente estudar, como no Lanterna Mágica, a vida pessoal do Bergman, a vida amorosa do Bergman, mesmo as relações profissionais do Bergman, a gente vê como que há sempre alguma coisa fora do lugar, digamos assim, para falar o mínimo. Mas eu tenho um vídeo aqui sobre o Lanterna Mágica, vou colocar aqui em cima no card, caso você tenha curiosidade. Em Gritos e Sussurros, a gente está falando sobre Agnes, uma mulher que está em estado terminal de câncer e que ela mora na casa da família, que pertencia à sua família, junto com a sua criada Ana, ao passo que as suas irmãs, Maria e Karen, vão visitá-la nessa ocasião para passar um tempo com ela. A Karen, interpretada pela Ingrid Thulin, é uma mulher desiludida em um casamento petrificado de hábitos mecânicos. Há sempre no cinema do Bergman uma cena onde o marido e a mulher estão jantando na mesa e a mulher está falando completamente entusiasmada e o marido está só completamente indiferente, egocentrado. A gente vê isso nos Cenas de um Casamento, a gente vê isso aqui. É um traço que atravessa diferentes filmes. E aqui a Karen é uma personagem que se vê completamente enganada pela experiência conjugal. Tem até uma cena onde ela se revolta e fala: é tudo mentira, é tudo mentira. E o ápice disso é quando ela pega um caco que tinha quebrado da taça da bebida no jantar monótono com o seu marido. Ela pega e corta o seu clitóris, mas não só para ferir a si própria, é para ferir mais ainda o seu marido. Quando ela vai para a cama, abre as pernas, pega o sangue e espalha nos seus lábios olhando para ele. A Maria, interpretada pela Liv Ullmann, é uma mulher que trai o seu marido com o médico da família e é uma pessoa que também tem problemas, assim, ao passo que a Karen é uma personagem reprimida e ressentida, desiludida com a sua vida conjugal e completamente ríspida com as pessoas e arrogante. A Maria, ela talvez seja até pior, porque ela não manifesta diretamente, tão diretamente quanto a Karen, os seus impulsos perversos. E, por exemplo, quando o seu marido descobre que ela o está traindo, ele
se esfaqueia e a Maria o vê, porém, quando ele pede ajuda, ela se recusa a ajudar. Então ela é muito mais sutil, muito mais na dela, muito mais silenciosa. E depois, numa cena, talvez a cena mais importante do filme, a gente vê de novo essa recusa, esse abandono que ela vai ter com relação à irmã num momento mais desesperador, que ela chama pela Maria, a Maria simplesmente não quer saber, é completamente... ela não consegue ver o outro. Eu acho que ela tem essa dificuldade de sair de si mesma e ela passa por cima das pessoas e ignora suas necessidades sem o menor esforço. Nenhuma delas, portanto, tem uma relação boa com a Agnes, que, por outro lado, tem todo o apoio do mundo da criada, da Ana, que é uma pessoa que também viveu, tem uma vida triste, tem um passado triste por causa da perda de sua filha, criança, mas ela vive com uma atitude mais serena, uma nobre resignação frente à realidade da vida e um apoio maternal, que eu diria, que é muito tratado muito evidentemente como o apoio de uma mãe com relação a Agnes. Ela dá o seu seio para Agnes, literalmente, quando a Agnes está desesperada, precisando de afeto na cama, quem vai acalmá-la é a Ana sempre. No final do filme vai ter uma cena que é muito simbólica, onde a Agnes, diante do abandono das suas irmãs, é segurada pela Ana. É uma cena muito ambígua, que parece que a Agnes voltou à vida, o corpo dela estava dado como morto ali, e ela volta, ela chama pelas irmãs num desespero, num limbo, a gente não sabe exatamente onde ela está, se ela está no pós-vida ou se ela ainda não morreu, ela está numa espécie de limbo após ser declarada morta e após ter passado um tempo muito significativo para ela ser confirmada como morta, ela aparece chamando pelas irmãs e desejando afeto. E uma seguida da outra, as irmãs a abandonam. A Karen, como sempre, é muito direta, muito transparente no seu ódio, na sua raiva, no seu desprezo, ao passo que a Maria é silenciosa, mas não por isso melhor. Apenas a Ana fica com ela. E Agnes chega a abraçar a Maria, a se jogar, né? A gente nem sabe qual é o controle que ela tem desse corpo. E a Maria deixa ela cair no chão. Ela não quer nem saber. Ela abandona a irmã para o nada. Então é nesse sentido que eu diria que o Bergman dá um passo além com a incomunicabilidade. Porque a incomunicabilidade não é nem um dado, não é mais um dado relativo à nossa experiência na imanência terrestre, na nossa vida. Ela nos acompanha para o além, para a próxima vida, para o que quer que tenha do outro lado que a Agnes está experimentando. Então é mais desesperador. Você não pode nem ter a morte, o fim, o não ser como um consolo, porque o não ser não é exatamente um não ser. O além é uma continuidade, uma extensão desse sofrimento. E nessa cena a Ana termina reconfortando a Agnes, com Bergman fazendo uma referência imagética à escultura de Michelangelo Pietà, que tem a Maria segurando o corpo de Cristo morto, com uma resignação, com uma nobre resignação na sua expressão, assim como Ana. A Ana, então,
aqui é enfaticamente associada à mãe, que está ali no momento mais difícil, mas com uma aceitação, com uma paz, com uma resignação e não em desespero. Esse filme é um filme que é muito tipicamente moderno. O que eu quero dizer com isso é que a estrutura do Gritos e Sussurros é toda fragmentada. A gente entende a história com vários flashbacks. E esses flashbacks, por sua vez, eles são muito relativos a experiências de emoção à flor da pele que marcaram as diferentes personagens, e muitas delas envolvem o uso do toque. O toque no rosto. E parece que nesse filme o toque ele desempenha um papel especial na mise-en-scène do Bergman, que é quando um universo entra em contato com o outro. E são situações de harmonia que são muito breves. Há uma delas, por exemplo, onde a Maria busca pelo afeto de Karin e a Maria toca no rosto de Karin e a Karin se afasta com não me toque, não me toque, com uma resposta muito agressiva a essa tentativa de relação. E fica, o que dá a entender também é que na sua infância Agnes obteve pouco afeto de sua mãe, poucos toques de sua mãe. Assim como o próprio Bergman, por sinal. Ele tinha uma relação muito complicada com a sua mãe, que às vezes demonstrava o afeto, às vezes não queria mais saber dele. Isso aparece muito no filme O Silêncio também, que também trata da incomunicabilidade e se assemelha muito à trilogia da incomunicabilidade do Antonioni, outro diretor muito importante para o cinema moderno, que vai falar muito sobre a incomunicabilidade, essa vida vazia, fragmentada, desiludida, de personagens vagando sem rumo, ricos, mas miseráveis. Bergman e Antonioni morreram no mesmo dia. Uma mera curiosidade, em 2007. Mas, então, além disso, o filme ele é muito estilizado. Eu não sei exatamente o quanto disso me atrai. Eu sempre começo o Gritos e Sussurros achando que eu não vou gostar, achando que o Bergman pesou a mão. Depois, quando termina, eu não tenho mais a mesma impressão, mas é um filme muito estilizado. A gente tem esse uso forte do vermelho, a gente tem um vermelho muito forte na parede da casa. Não é exatamente uma ambientação que você chamaria de realista no primeiro momento. Também não precisa ser. O Bergman ele está aí nessa fronteira do realismo com o não realismo, de um jeito, combinando os dois de um jeito muito original nos seus filmes. E esse é talvez um dos exemplos mais típicos assim, e mais significativos disso. E eu acho interessante que ele contrasta esse vermelho com um branco também muito presente. A gente tem no Gritos e Sussurros esse jogo de um extremo e o outro. A gente tem o vermelho, a violência do vermelho e a calma do branco. A gente tem os gritos e a gente tem os sussurros. A gente tem cenas onde a música é forte, a gente tem cenas com Chopin, com Bach, e a gente tem cenas muito silenciosas, onde a gente ouve no máximo o relógio, que é um signo muito presente também no cinema do Bergman, sempre apontando para a precariedade da condição humana, para o tempo que passa e não volta.
no Morangos Silvestres a gente tem um ponteiro sem relógio numa sequência de sonho. Ah, e aquela sequência que eu falei da Agnes voltando dos mortos, né? Voltando da morte, é uma cena que dá a entender de certa forma que é um sonho da Ana, mas isso na verdade para mim não importa, porque o ponto tá dado, sabe? Eu acho que o passo que ele dá ali não faz diferença. Assim como o filme todo é mega estilizado, então eu acho que essa discussão do que é sonho e o que não é não importa tanto aqui. Ele usa esse vermelho também para cortar dos flashbacks de um segmento para o outro, em vez de ir para o preto, com fade para o preto, o fade é para o vermelho. E tem uma declaração interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, o Bergman: gritos e sussurros é uma exploração da alma, e desde a infância eu imagino a alma como uma membrana úmida com variados tons de vermelho. A Ana também é a única personagem, com exceção talvez da Agnes, que a gente não chega a testemunhar muito seu comportamento nesse sentido, que vive uma fé autêntica, que vive uma fé com um compromisso com o divino também. O pastor que aparece no final do filme, ele comenta que a Agnes também tinha uma fé muito forte, mas a Agnes a gente conhece como uma moribunda na cama. A gente não vê muito dela além disso. Já a Ana a gente pode ver que em diferentes cenas manifestando, vivendo uma fé, uma oração, ao mesmo tempo que pacífica, muito determinada também. E ela é uma personagem que é muito maltratada pela família. Numa das cenas que se passa após a morte de Agnes, a família tem uma reunião, tanto as mulheres como os maridos, sobre o que vai acontecer depois com a Ana e tal, e eles decidem deixá-la ficar um tempo na casa e dar algum dinheiro para ela. E aí chamam ela com aquele sininho, né, típico da bourgeoisie, né, se você quiser. Aqui o Bergman ele tá dando uma alfinetada, né, bem forte nesse tipo de costume. A gente vê essas pessoas, quando a Ana é chamada, ela fala que não precisa e tal, aí um dos maridos fala, ela tá tentando fazer bonito. E depois, né, todo mundo vai até ela e agradece e vai embora, sabe? Mas é um muito obrigado muito claramente, muito explicitamente contraditório, né? As pessoas estão visivelmente indiferentes a Ana e não estão nem aí, sabe, para ela. Ela fica lá com aquele dinheiro naquela casa, mas, sabe, o que ela obteve realmente do contato com essas pessoas, assim. Então, em termos de caráter, ela é a esperança do filme, né? Ela é o elemento que destoa de todo esse mar de egos e ressentimentos e humilhações. Eu acho que a gente pode falar sobre o final do filme, que também ocorre algo muito interessante. Antes disso, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, se você é novo por aqui, para conferir vídeos sobre cinema e sobre filosofia toda semana, 4 vezes por semana. Agora eu estou conseguindo publicar mais vezes com o crescimento do canal, e eu estou bastante empolgado com relação a isso. Então eu estou publicando segunda, quartas, sextas e sábados. Segundas e sextas eu publico vídeos de filosofia, quartas e sábados vídeos de cinema, mas é claro que esses assuntos, assim como outros da cultura, como mitologia, literatura, sempre acabam se interpenetrando, né? O que é fantástico. E também, se você está gostando desse vídeo, considere curti-lo para que outras pessoas possam assisti-lo aqui no YouTube também. Sinta-se à vontade para comentar aí, deixar sua opinião. No final do filme, a gente tem a Ana descobrindo um diário da Agnes. E nesse diário, a Agnes faz um relato
que não é bem o que a gente vê no filme. Ela narra que teve uma experiência muito boa com as irmãs, foram passear e ela se sentiu muito viva, muito bem, muito alegre. E aí o filme mostra isso, né? Com todas elas de branco, caminhando por aquele gramado. Aonde o filme termina, né? Na Agnes, durante essa tal experiência, na verdade, para mim, é uma narrativa que ela própria forjou. É uma narrativa da pessoa que está prestes a encarar o nada, a morte, e quer, de alguma forma, ainda ser redimida por como ela vai ser lembrada na vida. Essa comunhão com as irmãs provavelmente não aconteceu, mas é algo que a Agnes quer forjar para a posteridade. É uma narrativa de seu ego moribundo. Isso me faz pensar bastante nessa questão das narrativas e como que hoje em dia isso está bastante acentuado, né? Como que a Agnes escrevendo um diário não é muito diferente da gente nas redes sociais e querendo forjar uma narrativa sobre nós próprios e como é a nossa relação com a nossa família, com os nossos amigos. E é algo que, nessa situação extrema do filme, a gente percebe o quanto que isso contém um elemento de desespero, né? Talvez de um desespero para o nada, né? Eu chamo a atenção de novo para como que o Bergman via as pessoas, os seus personagens, né? Como esses entes isolados, cada um tá numa ilha, e esse momento do toque, né, que é muito importante desse filme, dessa tentativa de alcance de comunhão com outro universo, ele é muito importante e nem sempre se dá de uma forma plena, né? O Bergman talvez tivesse uma visão muito marcada pelas experiências pessoais dele, né? Mas muito pessimista em algum sentido, mas que ao mesmo tempo chama atenção para, especialmente nesse momento de pandemia, onde todo mundo já está mais isolado, para sermos mais pacientes uns com os outros e tentar enxergar o próximo. Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente sua opinião e confira também o curso Bergman Diálogos e Interseções se você quiser se aprofundar nesse grande cineasta. Até a próxima!